sempre o dólar sobe muito mais do que a queda das ações. Você conseguiu perceber isso? Olha só. Por que isso acontece? É isso que eu quero te explicar. Então, eu vou pegar aqui o período de exemplo de 2008 a 2016. A gente viu as ações desvalorizando aqui 48%, enquanto o dólar valorizou nesse período aqui 150% aproximadamente. Tá? Por que isso acontece? Por conta do seguinte. Se você investir como um investidor, como uma investidora sempre em alta, qualquer investimento que você fizer, você vai ter responsabilidade limitada a 100% do capital investido. O que significa isso? Significa que você investiu 10 mil reais, o máximo que você pode perder são 10 mil reais. Se você fizer tudo errado e não seguir o que eu falo. Basicamente é isso. Você não tem como perder mais do que você investiu. Tá? Sua responsabilidade é limitada ao capital investido. Ou seja, se a sua responsabilidade é limitada ao capital investido, o máximo que você pode ter de queda é 100%. Então, quando existe uma queda, e tem uma barreira psicológica aqui nesse patamar sim, quando existe uma queda nas ações na casa de 35%, e perceba, nós estamos numa queda pequena, de 3% desde 2020. Pequena, pode aprofundar muito mais. Quando a gente chega aqui numa queda de 30 e poucos %, os investidores já começam a sentir aquele negócio na barriga, principalmente quem investe há mais tempo. Caraca, já caiu 1/3 o preço das ações em média. Esse negócio não tem perspectiva de valorização, não tem um ambiente favorável para valorização, mas esse negócio está muito mais barato do que antes. E quem já é macaco velho já sabe que a economia é cíclica. Ora cresce, ora decresce. Ora cresce, ora decresce. E com os investimentos acontece a mesma coisa. Então, quando cai mais ou menos 30 e poucos %, o que acontece? Alguns investidores compram um pouco de ações, porque está bem mais barato do que antes, fazem elas valorizarem um pouco. Quando tem essa valorização aqui, alguns desses investidores realizam o seu lucro, ou seja, colocam o lucro no bolso, e aí começam a vender ações, elas caem mais um pouco, e ficam dançando meio que nesse patamar dos 35%, pode ir além, não tem problema, aqui foi além, foi para 48%, pode ir para 60%, mas existe uma barreira psicológica, não tem mais tanto espaço para queda a partir ali dos 35% de queda nas ações, a gente percebe. Só que aquele investimento que está subindo, ele sobe de forma desenfreada. Por que ele sobe de forma desenfreada? Porque não há um limite para valorização, como há um limite para queda. A legislação prevê que a sua responsabilidade é limitada ao capital investido. Agora, não tem um máximo de valorização. Por isso, aquele investimento ele valoriza cada vez mais com o passar do tempo, até que a crise seja resolvida. É por isso que você vê as antiações valorizando muito mais que a queda das ações. E quando acontece o oposto, você vê as ações valorizando, elas também valorizam muito mais do que a queda das ações. 600% contra uma queda de 60%. Tá? E o que é importante destacar aqui, tá? O que eu expliquei para o Jorge, estava perguntando, poxa, as ações do dólar estão caindo? Então não, amigo, você está olhando num prazo muito curto. Aí não tem como dar certo não mesmo. Tá? Nenhuma análise deveria ser feita com um período menor do que 5 anos, tá? Porque aí sim você consegue extrair o padrão. Senão você fica nesse horário especulativo. O que você consegue perceber? Olha só, que logo que as ações caem, já o dólar começa a se valorizar. Tá? Isso aqui foi, por exemplo, um estouro da bolha imobiliária americana. Depois passou por um momento oposto, certo? E depois, por algum momento, ficou no imbróglio ali, ó. E durante, olha só, encontrei um trecho aqui. Durante aqui alguns poucos meses, você viu ações e dólar desvalorizando juntos. Meu Deus, os dois estão caindo. Esse método é uma porcaria, não funciona absolutamente nada. Não, amigo, o problema não é o método, o problema é você. Não você, Jorge. Fica tranquilo, fique em paz. Mas você que está fazendo essa análise e julgando, porque você está tentando fazer uma análise de curto prazo, só que curto prazo é especulativo. Quanto mais o tempo passa, mais essas quedas são freadas e começa a abrir o que eu chamo de boca do jacaré. O que é a boca do jacaré? É justamente o momento em que as quedas, elas parece que tem um freio, e tem mesmo, porque é os investidores que vão comprando, só que aquilo vão comprando, vendendo, só que aquilo que está subindo cada vez é mais procurado, mais buscado, até porque a crise se intensifica nesses momentos aqui e a antiação começa a valorizar muito mais. Então você vê essa boca do jacaré abrindo, né? O jacaré ele fica assim e ele abre a boca assim. Então é exatamente esse processo que acontece aqui, que é onde você consegue extrair o máximo da rentabilidade. Por isso, quando que começa a abertura da boca do jacaré? Poxa,
Aí eu precisava de um oráculo, de uma bolinha de cristal para eu conseguir prever. Não tem como, você tem que manter a sua exposição. Fato é, no longo prazo compensa muito. Agora, um intervalinho de meses aí não vai dar certo mesmo você fazer qualquer análise. Embora no curto prazo possa dar muito resultado, o objetivo não é você focar no curto prazo ao investir na bolsa. Curto prazo, você fica em renda fixa e aí tá tudo certo, tá bom?